Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palestra que nós tivemos na capela, na Faculdade de Teologia Adventista, no dia 14 de maio de 2024. E o tema dessa palestra era Conselhos de Vida de um Pastor. E eu queria abordar aqui quatro características ou quatro principais ideias que são essenciais no chamado de um pastor. E quais são elas? Seria entrega, ministério, o próprio chamado em si e fidelidade a Deus. O primeiro deles é que Deus ele nos chama antes mesmo de percebermos esse chamado. E o texto de Jeremias 1 nos lembra que Deus ele nos escolheu antes mesmo de nascermos. E Jeremias ele nem sabia, mas Deus já tinha separado a sua vida para uma missão. E a primeira reação dele foi: Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança. Quantos de nós fazemos isso também? E essa sensação de inadequação, ela não é um problema. Muitas vezes é exatamente o que Deus ele usa para moldar os seus servos, para que eles sejam servos fiéis. E que quem se sente forte demais e quem confia em si mesmo, muitas vezes não tem essa total dependência de Deus. Então, esse é um dos pontos que foram abordados. O segundo ponto é entregar-se totalmente a Deus para que Ele transforme e dê um novo rumo para a nossa vida. E entregar a vida a Deus não é apenas ser batizado ou frequentar uma igreja. Entregar-se a Deus é decidir que não somos mais donos de nós mesmos. E isso significa que nós precisamos permitir que Deus ele decida onde vamos, aonde vamos morar, aonde vamos trabalhar, com quem vamos nos relacionar e qual é a direção que nós devemos seguir. Uma outra característica muito importante é que o ministério é serviço e não status. Deus ele nos envia para onde Ele quer. E o ministério ele não é palco para vaidade, não é palco para ego. O ministério é lugar de serviço, de sacrifício e humildade. Até porque o próprio Jesus se entregou como sacrifício. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dos homens, nós podemos ficar frustrados. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aí sim nós encontramos um propósito, o verdadeiro propósito que Ele tem para a nossa vida. A quarta ideia, a quarta característica apresentada na palestra está relacionada à fidelidade à palavra e ao dom profético. E o que eu gostaria de abordar com isso? A autoridade espiritual, toda a autoridade espiritual, ela está baseada na palavra de Deus, na Bíblia. O pastor, ele só é autoridade quando aponta para a Bíblia. Então, um pastor que tem autoridade no seu falar e na sua condução de uma igreja, na condução de pessoas, ele só se torna uma autoridade quando ele leva as pessoas para a fonte de vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Um outro detalhe muito importante para que a gente não se esqueça também é de que o dom profético ele deve ser analisado com honestidade, ele deve ser comparado com a Bíblia e aceito como direção de Deus quando confirmado. E por que isso é muito importante? Porque através de todas essas ideias aqui que foram apresentadas na palestra, o principal de tudo é nós termos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos a vida guiada pelo Espírito Santo, nós estaremos livres da nossa própria vaidade, do nosso próprio ego. E todas as vezes que nós precisarmos levar pessoas a Jesus ou precisar falar de Deus para essas pessoas, o nosso foco central deve ser sempre guiar essas pessoas à palavra de Deus, à Bíblia, porque ela sim é uma fonte de transformação diária. E o contato com a palavra de Deus todos os dias,
o contato com Cristo, o contato com o Espírito Santo, e isso fará daqueles que desejam ser futuros pastores da Igreja Adventista, para que eles tenham êxito no ministério, para que a sua vida esteja apoiada simplesmente no guia do Espírito Santo e na condução de Cristo, assim como ele conduziu a sua igreja. E a conclusão para esse vídeo aqui é que o Senhor ele possa fazer de nós, aqueles que desejam ser futuros pastores da igreja, que nós possamos ser uma geração sincera, uma geração humilde, uma geração totalmente dependente de Deus e fiel ao seu chamado, porque isso sim é o mais importante. Ok? Então aqui estão 4 ideias ou 4 características de um chamado de um pastor. E a principal delas é: deixe que Deus ele guie sua vida. Deixe que o Espírito Santo ele faça o trabalho de conduzir o seu ministério. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.